Ministro Brito, dando continuidade ao julgamento do inquérito das 584. Senhor presidente, me dá aqui. Bem, inicialmente proponho a rejeição do novo pedido de sobrestamento deste julgamento e a sua retirada de pauta. Eu já deferi pedido semelhante no dia 16 de 4 de 2009, data inicialmente fixada pelo presidente para o julgamento deste processo, sendo certo que desde o mês, que o feito se encontra regularmente instruído desde o mês de setembro de 2008 e os acusados sempre estiveram assistidos por profissional da advocacia. Acresce que todas as matérias suscitadas nos autos dos HCs 98.977 e 98.915, ambos sob a relatoria do ministro Celso de Mello, serão objeto de análise por este nosso plenário nesta mesma assentada. Então, não vejo motivo em aguardar o trânsito em julgado das referidas ações constitucionais. Rejeito, portanto, o pleito de novo adiamento deste julgamento. Resolvida essa questão preliminar, passa ao voto e, de saída, anoto que o denunciado está no exercício do mandato de deputado federal pelo Estado de Minas Gerais, do que resulta a competência desta Suprema Corte para processá-lo e julgá-lo. Salto para o exame da inicial acusatória, exame que, nesta fase preliminar, é restrito às balizas dos artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal. Aos denunciados é increpado o delito de apropriação indébita previdenciária, na forma do artigo 68-A do Código Penal. Esse crime é punido com a pena máxima de reclusão de 5 anos. E o que diz a denúncia? Que os fatos delituosos ocorreram nos períodos de março de 97 a fevereiro de 1998 e de julho de 1998 a dezembro do mesmo ano, incluindo o 13º salário. Sendo assim, não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição. Prescrição que, nos termos do inciso 3º do artigo 109 do Código Penal, opera em 12 anos, considerada a pena máxima de 5 anos. Senhor presidente, na análise que nos é permitida nesta fase, entendo que a denúncia está ancorada em elementos probatórios, empíricos, que sinalizam a ocorrência dos fatos narrados pelo titular da ação penal. Fatos que, de percepção, para mim, imediata, se amoldam ao delito tipificado na cabeça do artigo 68-A do Código Penal. Com efeito, a documentação que instrui este inquérito dá conta de que, já disse, nos períodos acima relatados, a empresa F. Moreira, empresa de segurança e vigilância limitada, deixou de recolher no prazo legal as contribuições destinadas à Previdência Social descontadas de seus empregados. Contribuições que, somadas, alcançam o montante de R$ 655.044,29. Montante correspondente ao valor do débito, R$ 384,194, acrescido de multa e juros, vide discriminação no lançamento do débito confessado, folhas 23. Não é só, a documentação encartada nos autos evidencia que, mesmo considerada a adesão da empresa ao Refis em 26 de 4 de 2000, o inadimplemento das parcelas ensejou a sua exclusão do programa, exclusão que se deu na data de 4 de novembro de 2003. Então, eu apresento esta moldura, eu tenho por demonstrada a viabilidade da persecução penal. Digo mais, ao contrário do alegado pela defesa, faço respeitosamente, não há que se falar em suspensão ou mesmo extinção de punibilidade. Impeditivos do recebimento da peça acusatória. A dívida inscrita no lançamento de débito confessado não foi integralmente quitada. Em nota de rodapé, prova disso é a certidão da Delegacia da Receita Previdenciária de folhas 377,
segundo a qual a dívida relacionada ao lançamento do débito confessado não foi integralmente quitada pela empresa na fase administrativa. Para o efeito da extinção de punibilidade, é de se levar em conta o pagamento integral do débito, que inclui juros e multas, além do valor que não foi repassado no prazo legal para o INSS. Isto é o que diz o parágrafo 2º do artigo da Lei 9º da Lei 10.684, de 2003, verbes. Extingue-se a punibilidade nos crimes referidos neste artigo quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios. Fecho aspas. Neste sentido, foi que a primeira turma deste Supremo julgou o RHC 8968, RHC 89618, da relatoria do ministro Marco Aurélio. Na oportunidade, na linha do voto de Sua Excelência, entendemos que, aspas, o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, nada mais é do que mero parcelamento de débito tributário, pressupõe a existência deste, daí haver previsto a lei a simples suspensão da pretensão punitiva do Estado enquanto observado o ajuste. A extinção da punibilidade ficou jungida ao pagamento integral do débito, fecho aspas. Entendimento que está expresso na ementa do julgado. Então, ministro Marco Aurélio, eu cito também a ementa do julgado. Digo mais, em que pese as alegações defensivas, o caso não revela a atipicidade da conduta. Isso porque não há que se falar em abolitio criminis, decorrente da revogação do artigo 97 da Lei 8.212, vigente na data do primeiro período dos fatos. É que a abolitio criminis, causa de extinção da punibilidade, constitui uma das hipóteses de retroatividade da lei penal mais benéfica. É como dizer, a abolição do crime significa legítima, significa a lícita manifestação do Estado pela descriminalização de determinada conduta. Ainda noutro falar, o detentor do jus puniendi renuncia ao direito de intervir na liberdade dos indivíduos que assumiram a conduta posteriormente declarada atípica. E o certo é que a revogação do artigo 95 da lei não implicou a descriminalização da conduta de deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. Eu vou me permitir a dispensa da leitura do artigo 168-A, com o parágrafo 1º e os incisos de 1 a 3. No mesmo tom é a jurisprudência deste Supremo, e por amostragem eu pinço alguns julgados. Não vou ler as ementas também. Os julgados RHC 87.303, relator ministro Joaquim Barbosa. HC 84.021, relator ministro Celso de Mello. HC 82.848, relator ministro César Peluso. Por outra volta, observo que, se é certo que a empresa dos denunciados aderiu ao programa de recuperação fiscal antes do início da ação, certo é também que a empresa foi excluída do refis por inadimplência e no ano 2005 foi inscrita na dívida ativa. Tudo a dificultar o acolhimento da tese defensiva de extinção da punibilidade por força do que dispõe o parágrafo 2º do artigo 168-A do Código Penal, que em nota de rodapé eu transcrevo. Extinção de punibilidade que, nos exatos termos da regra normativa, da regra penal mencionada, está a depender de declaração e confissão da dívida, de prestação de informações à Seguridade Social, do pagamento integral do débito antes do início da ação fiscal. Elementos esses que, ao menos neste exame preliminar, prefacial da acusação, não consigo enxergar na concreta situação dos autos. Nessa contextura, senhor presidente, a denúncia atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não incide nas hipóteses de rejeição do artigo 395 do mesmo diploma. O subprocurador-geral, doutor Roberto Gugel,
bem leu a peça acusatória inicial, bem se referiu à cláusula do contrato social que dá conta da situação do acusado como sócio-gerente. Na própria polícia, no inquérito, há um termo, não é, de confissão da situação do principal acusado como responsável, não é, pela condução dos negócios da empresa. Por isso eu não tenho a inicial como fruto de uma vontade fantasiosa ou arbitrária do órgão de acusação. E mesmo se tratando de crime societário, que nós chamamos aqui de gabinete, a nossa jurisprudência é firme. Não admite, não aceita uma denúncia de todo genérica, mas admite uma denúncia mais ou menos genérica, porque esse tipo de delito é praticado a portas fechadas, é concebido e muitas vezes praticado esse tipo de delito a portas fechadas, e daí o seu epíteto, não é, a sua alcunha de crimes de gabinete. Por tudo quanto colocado, senhor presidente, eu estou recebendo a denúncia. O eminente relator recebe, então, a denúncia. Ministro Carlos Alberto. Ministra Caminus. Ministro Lewandowski. Com o relator. César Peluso. Também. Ministro Ellen Grace. Ministro relator, uma confirmação já houve, segundo a qual ele exercia a gerência, não era simples sócio. Ele tinha poderes de gestão. Tinha. Pelo estatuto, né, da sociedade. Perfeito. Um outro aspecto que é importante para mim. No caso, houve o parcelamento do débito, o refinanciamento. E, a essa altura, o que se tem? Esse refinanciamento ainda está sendo observado ou a empresa se mostrou inadimplente? E foi excluída do financiamento. Da tribuna, houve referência a débitos, mas não são os débitos que constam desse processo. Sim. Então, por isso que o Ministério Público, a meu sentir, se ouve com adequação. Presidente, estou satisfeito. No caso, se apontou algo que viabiliza a defesa e que, de início, considerada a imputação, simples de imputação, atrai a responsabilidade do indiciado e do futuro réu da ação penal, uma vez proclamado o resultado deste julgamento. Ou seja, ele tinha realmente poderes de gestão. Quanto ao financiamento, que não desaguaria aí na extinção da punibilidade, mas na suspensão da persecução criminal, não teria, portanto, um óbice, né, ao recebimento da denúncia, esclarece o ministro relator que, no caso, nós temos débitos que já não estão mais na esfera do refinanciamento. Perfeito. Houve o inadimplemento e se lançou, inclusive, na dívida ativa. Acompanhe Sua Excelência recebendo, portanto, a denúncia. Portanto, recebida a denúncia, nós temos o voto do relator. Eu chamo esse inquérito. Não tenho. Oi? É a União e a... Tá. Quer que chama? Tem sustentação oral. Todos têm. É? Todos têm. Não vai estar? Vai ter outro. Depois? Ministra Ellen Grace, para julgamento conjunto, não é? É recurso extraordinário 578, 543.
E 597.368, recorrente Organização das Nações Unidas, Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, ONU-PNUD. E no outro recorrente União Federal, recorrida à Organização das Nações Unidas, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Senhor presidente, antes de dar início ao relatório, eu desejo comunicar ao tribunal, porque só agora me apercebi de um equívoco que houve na autuação dos feitos aqui nesta corte. A ONU-PNUD, que deveria figurar no 578-543 como assistente, foi registrada como recorrida. Assim. E depois, no 597-368, interposto pela União, a ONU-PNUD, que deveria ter sido autuada como assistida, foi também classificada como recorrida. Eu não vejo que isso tenha causado qualquer prejuízo, teria determinado a retificação, mas como eu só agora verifiquei, eu estou trazendo ao conhecimento do tribunal. Presidente, eu creio que vai haver sustentações orais e elas serão certamente esclarecedoras. Eu vou resumir bastante o meu relatório apenas para dizer que o recorrido João Batista Pereira Ormon trabalhou por força de contrato para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em Cuiabá, no Mato Grosso, no projeto PNUD-BRA número 9406, Cooperação Técnica ao Prodeagro, Projeto de Desenvolvimento Agroambiental do Estado de Mato Grosso, na função de monitor técnico de licitações. Expirada a vigência do contrato e suas prorrogações, o requerido ajuizou reclamação trabalhista. O juízo da Primeira Vara Federal do Trabalho de Cuiabá afastou a imunidade de jurisdição expressamente invocada pela ONU-PNUD, condenando-a nos termos da legislação trabalhista vigente ao pagamento de aviso prévio, 13º salário, férias e horas extras e ao recolhimento integral ao Fundo de Garantia por tempo de serviço. Foi interposto o recurso ordinário pelo reclamante, ora recorrido. Esta decisão concluiu pela inexistência de imunidade de jurisdição. Enfim, a discussão nestes autos está centrada exatamente nesse aspecto, a existência ou não de imunidade de jurisdição para as organizações internacionais. O feito foi ao Superior do Trabalho, e agora está em razão de apelo extremo perante esta Corte, pelas alíneas, o apelo da ONU-PNUD, pelas alíneas A e B do artigo 102, inciso 3º. Eu creio que as sustentações trarão maiores detalhes e eu também estou à disposição dos colegas para maiores esclarecimentos a fim de ganharmos tempo. É o relatório, presidente. Pela Advocacia Geral da União, falará a doutora Grace Maria Fernandes Mendonça. Com a palavra. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor representante do Ministério Público, a Advocacia Geral da União comparece à tribuna para, em primeiro passo, destacar a relevância desse julgamento. Isso porque, em última análise, o que aqui vamos discutir é o cumprimento pelo Brasil da Convenção incorporada no Ordenamento Jurídico Nacional que dispôs sobre os privilégios e imunidades das Nações Unidas. E o fato em si que ensejou toda essa discussão tem sido, na verdade, as condenações promovidas pela Justiça Trabalhista Brasileira do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, em que, no âmbito de reclamações trabalhistas, tem condenado a ONU, PNUD, ao pagamento de verbas indenizatórias trabalhistas, reconhecendo aí como premissa necessária a existência de vínculo empregatício entre o contratado pelo programa e o PNUD. Em última análise, essas decisões acabam por afastar os decretos 27.784 de 1950 e 52.288 de 1963, por meio dos quais o Brasil regulou os privilégios e imunidades das organizações das Nações Unidas e também de suas agências, estabelecendo, na verdade, tanto a imunidade de jurisdição como a imunidade de execução.
O que a União sustenta, então, nos recursos extraordinários? Sustenta, na verdade, que essas organizações internacionais, elas são criadas por tratados, elas têm uma forma de constituição, uma estruturação específica, a depender, por óbvio, de sua finalidade, e que, no que se refere propriamente ao PNUD, não se tem uma atuação voltada à defesa do país, desse país ou daquele. O que o PNUD, na verdade, faz é uma atuação toda vocacionada, toda desenvolvida no sentido de promover a harmonia entre as nações e que, dentro desse escopo, trabalha no sentido de uma cooperação técnica, envolvendo aí o desenvolvimento sob o ponto de vista social, econômico e também cultural. Por óbvio que, para cumprir essa missão, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento necessita de contratação de pessoal. E nessa contratação de pessoal, o contratado se sujeita especificamente a um regime próprio de direito próprio das Nações Unidas. Portanto, não se trata aqui da aplicação das leis brasileiras trabalhistas, mas das regras específicas do regime jurídico próprio das Nações Unidas. O que se tem, na verdade, nessas condenações? Um verdadeiro afastamento dessa imunidade de jurisdição que o Brasil, por força desses decretos, incorporou no ordenamento jurídico nacional. Com isso, o que a União sustenta é que há uma verdadeira afronta ao artigo 4º, inciso 9º da Constituição, artigo 5º, parágrafo 2º, artigo 49, inciso 1º, 84, 8º da Carta da República. E o que é de extrema importância destacar aqui na tribuna é que essas decisões judiciais, na verdade, têm colocado a República Federativa do Brasil numa posição de verdadeiro risco, porque, a se manter esse entendimento de que, de fato, o PNUD se sujeita às leis brasileiras, trabalhistas brasileiras, e não seu regime próprio, a se manter esse entendimento, o Brasil corre realmente sério risco de ser, inclusive, excluído da Organização das Nações Unidas, dos quadros das Nações Unidas. E, dentro dessa perspectiva, a Advocacia Geral da União gostaria de destacar que não se aplica, na presente hipótese, o precedente dessa Suprema Corte, da apelação civil número 9696, de 1990, no qual essa Suprema Corte mitigou a imunidade relativa, estabelecendo aí a imunidade relativa. E por quê? Porque lá o que se discutia era a imunidade de Estado estrangeiro, toda ela fundada nas regras costumeiras. Aqui não. Aqui nós discutimos a imunidade de organismo internacional, fundado em tratado, incorporado no ordenamento jurídico nacional, portanto, tem lei própria, lei específica, estabelecendo tanto a imunidade de jurisdição como a imunidade de execução. Portanto, o precedente não seria aplicável na hipótese em que se discute. É importante também mencionar aqui na tribuna que esses contratados, considerando que não se sujeitariam às leis trabalhistas brasileiras, eles não ficam desassistidos. Isso porque o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento tem todo um sistema de composição próprio, todo ele fundado na arbitragem, em que aqui se coloca à disposição justamente para se chegar a uma pacificação social do conflito, que, em última análise, atende ao objetivo último da jurisdição, bem como a sua inafastabilidade. Cria-se, portanto, um mecanismo de solução de controvérsias sem, todavia, submeter a ONU às regras daqueles estados nos quais ela desenvolve suas atividades. Então, isso é de extrema relevância para a Organização das Nações Unidas e de extrema relevância para a República Federativa do Brasil, considerando essas repercussões que se tem no âmbito internacional. Apenas, já finalizando, destacar que, a partir do momento em que as decisões proferidas pela Justiça Trabalhista brasileira afastam os decretos pelos quais o Brasil incorporou e, de fato, estabeleceu a imunidade de jurisdição e de execução em favor dos organismos internacionais, o que se tem, na verdade, nessas decisões, nesse afastamento, constitui verdadeira afronta à própria súmula vinculante número 10 dessa Corte Suprema, na medida em que se afasta e acaba-se por se declarar uma inconstitucionalidade por via oblíqua ou indireta. Então, daí também o motivo pelo qual a União sustenta a afronta e a súmula vinculante número 10. Com essas considerações breves, a Advocacia Geral da União pugna pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário. Muito obrigada.
pela Organização das Nações Unidas, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ONU, PNUD. Falará o Dr. Frederico da Silveira Barbosa. Obrigado, senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras. Esse recurso extraordinário, acho que o primeiro ponto para conhecimento de Vossa Excelência é que ele foi extraído de uma ação rescisória. E em alguns pouquíssimos casos, outros estão aqui no Supremo, um com o ministro Carlos Brito, um com o ministro Lewandowski, um com o ministro Joaquim Barbosa. A Justiça Trabalhista do Mato Grosso afastou, além da imunidade de jurisdição, a imunidade de execução da Organização das Nações Unidas. O PNUD é um órgão subsidiário da Organização das Nações Unidas e não detém uma personalidade jurídica própria no plano internacional. Então, em função desses casos que o órgão regional, que é o caso dessa ação, além de afastar a imunidade de jurisdição e condenar a organização, afastou também a imunidade de execução, não restou alternativa à organização que não ajuizar uma ação rescisória por dois fundamentos. O primeiro, a violação literal de disposição de lei. O segundo, pelo julgamento ter sido proferido por juízo absolutamente incompetente. O recurso extraordinário que chega ao Supremo tem uma série de outras alegações, mas eu acredito que a discussão da competência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar a Organização das Nações Unidas em função da imunidade de jurisdição que ela possui e que acredito que seja até incontroverso, é o ponto principal que merece a análise dessa Suprema Corte. Porque é uma questão que termina por definir a extensão da jurisdição brasileira. E como o professor Dinamarco coloca em um parecer que foi entregue a Vossas Excelências, esse é o papel precípio do Supremo, dizer o tamanho da jurisdição brasileira. E não há como que outra corte assuma esse papel. Pois bem, desde a primeira instância da reclamação trabalhista, tudo que se diz é que a Justiça do Trabalho é competente para julgar a ONU. E tudo que a ONU diz é que ela não pode ser julgada pela Justiça do Trabalho brasileira porque não renunciou à imunidade de jurisdição que possui, renúncia essa que tem que ser expressa conforme disposição literal da Convenção de Privilégios e Imunidades das Nações Unidas. E sempre, em todas as decisões, o que se utiliza para fundamentar essa competência, suposta competência da Justiça do Trabalho, é o julgamento aqui proferido em 1989, na apelação civil 9696, República Democrática Alemã, contra Geni de Oliveira contra a República Democrática Alemã, que foi relator do acórdão o ministro Francisco Rezec, que deixa muito claro nesse acórdão que o 114 era uma questão de deslocamento da competência da Justiça Federal para a Justiça do Trabalho, que a Constituição pretérita já previa a competência para julgamento de entes de direito internacional público e que, portanto, o 114 da Constituição nada mais fez que deslocar a competência da Justiça Federal comum para a especializada. Nesse sentido, nada obstaria que a imunidade de jurisdição restasse prevalecida caso, no caso dos Estados estrangeiros, o costume do direito internacional público, parem no habet imperium, parem no habet jurisdictum, prevalecesse na ordem internacional. E também ressaltou no julgamento dessa Suprema Corte, em 1989, que essa decisão era tomada sem embargo da existência de normas escritas que continuassem a assegurar a imunidade de jurisdição.
Pois bem, em todas as instâncias, em todos os processos, isso é dito. E em todas as instâncias, em todos os processos. Infelizmente, a Justiça do Trabalho vem dizendo que ela é competente e que a imunidade foi relativizada pelo Supremo, que ressalvou a existência de normas escritas. Essa é a questão. Sob esse enfoque, quando as cortes trabalhistas fundamentam no 114, no nosso entendimento, ocorre uma violação ao 114, que a toda evidência não tratou da imunidade e, portanto, ele atribui a competência da Justiça do Trabalho se e quando não existe a imunidade de jurisdição, se e quando há a renúncia à imunidade de jurisdição, mas não em todo caso. Sob esse ponto, é muito elucidativo o parecer do professor Cândido Rangel Dinamarco, que mostra com bastante profundidade que a jurisdição, desde a Constituição de 1937, no Brasil, é um tema de lei ordinária e não de índole constitucional. Portanto, isso com todas as discussões jurídicas desde aquela época, e que hoje seria uma questão tratada no 88, 89, 90 do CPC, que o professor Dinamarco, desde de longa data, já deixa claro que o 88, 89, 90 não limita as hipóteses de inexistência da jurisdição. Ele diz que podem existir outras razões políticas para que se assegure uma imunidade de jurisdição. E aí ele menciona já nas suas instituições de processo civil, antes desse parecer que Vossas Excelências receberam, a possibilidade da imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro, de organismos, etc. Nesse parecer, ele aprofunda o estudo e deixa isso muito claro. E também que no conceito atual, a execução do julgado está embutido no conceito de jurisdição. E, portanto, a imunidade de jurisdição, por si só, já retiraria a imunidade de execução. Não obstante, a Convenção tenha estabelecido que, além que a imunidade de execução sequer é renunciável pela organização. Portanto, para a Organização das Nações Unidas, aceitar uma execução forçada da justiça brasileira é algo absolutamente vedado por norma internacional. Não só na Convenção de Privilégios e Imunidades, mas na Carta das Nações Unidas, que no artigo 104 ou 105, estabelece que os servidores da ONU não podem receber ou aceitar ordem de qualquer Estado estrangeiro ou de qualquer autoridade decorrente de Estado estrangeiro. A ONU acredita, espera, e com todo respeito se apresentou essa corte para apresentar essas questões que são questões cruciais para a Organização das Nações Unidas. Hoje é a matéria trabalhista, mas poderia ser um relator, poderia ser um funcionário da organização em uma crítica a um outro governo, como já tem precedentes, tem decisões da Corte Internacional de Justiça que determina que o Estado brasileiro deve defender essa imunidade da ONU, até mesmo em nome próprio. Então, no plano do direito internacional público, nós não encontramos um espaço para que seja relativizada uma norma expressa de um tratado, principalmente se considerados os princípios regentes da interpretação dos tratados e aceitos por toda a comunidade internacional, como o contexto, o pacta sunt servanda, a eficácia e tudo mais. Um exemplo, em 1952, salvo engano, o governo da Itália aceitou a Convenção das agências especializadas, com a ressalva de que o faria no mesmo sentido que a imunidade do Estado estrangeiro. E esse instrumento de depósito foi recusado pelo secretário-geral das Nações Unidas, ainda em 1952. Então,
data máxima vênia não tem espaço para interpretar esse tratado como se a imunidade fosse relativa, como se a imunidade fosse do Estado estrangeiro, inclusive porque a ONU não tem território, a ONU não tem império, a ONU não tem soberania, conceitos que estão direta e intimamente ligados com o conceito da imunidade dos Estados estrangeiros. Essa, sim, relativizada. Eu acho que esse é o centro da causa. Todas as pessoas que processaram a ONU na Justiça do Trabalho aqui no Brasil o fizeram no âmbito da cooperação técnica internacional, que é uma das 3 funções principais da ONU, e em relação ao que o PNUD é o seu principal agente e órgão subsidiário nessa área há mais de 30 anos, com escritórios em 160 países do mundo e com uma variedade de atuação muito grande, que tornaria praticamente impossível se submeter a 166 legislações locais. Teria que ter departamentos trabalhistas, teria que ter uma infinidade de coisas, que a ONU consumiria uma infinidade dos seus parcos recursos. O professor ministro Rezec aponta que o orçamento da ONU, considerando forças de paz e ajuda humanitária, está girando em torno de 10 bilhões de dólares. É muito pouco. Aponta também que a ONU somos todos nós. Que se a ONU precisa ser aprimorada, é atribuição do Estado brasileiro, junto com os demais, aprimorarem a ONU. Essa é a questão colocada e eu me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado. Palavra à ministra relatora. Senhor presidente, inicialmente desejo frisar que conheço parcialmente dos recursos. Eu não conheço dos recursos interpostos na parte que buscam fundamento no artigo 102, inciso 3º-B. No tocante à alegação contida no apelo extremo da ONU-PNUD de que teria havido no acórdão recorrido uma transversa declaração de inconstitucionalidade da seção 2 da Convenção sobre Imunidades e Privilégios das Nações Unidas, noto que aquela manifestação judicial não chegou a afastar a imunidade jurisdicional reclamada pela ONU-PNUD com base numa eventual incompatibilidade entre aquele dispositivo e a Constituição Federal. Para o acórdão ora impugnado, a legitimidade da atuação da Justiça do Trabalho no caso concreto encontraria fundamento bastante no artigo 114 da Constituição, que prevê a competência desse órgão do Judiciário para julgar os conflitos trabalhistas que envolvam os entes de direito público externo. Nem mesmo um ato de afastamento da norma de imunidade invocada pela recorrente é possível detectar. Quanto ao recurso da União, o não conhecimento pela linha B baseia-se tão somente no fato de que não há na peça recursal qualquer trecho que explicite a ocorrência no acórdão recorrido de uma eventual declaração de inconstitucionalidade, tratado ou lei federal. Embora reconheça o esforço bem-sucedido da ONU-PNUD pelo pré-questionamento das alegações de ofensa aos artigos 5º, inciso 2º, 35, inciso 53 da Constituição Federal, tenho que tal violação seria indireta, pois a afirmada recusa na aplicação dos artigos 485, 5º do CPC e da seção 2 do Convênio sobre Imunidades seriam, na verdade, afronta ao próprio texto desses dispositivos infraconstitucionais. Já o exame da violação defendida pela União em seu recurso aos artigos 5º, inciso 54, 49, inciso 1º, 84, inciso 8º, todos da Constituição Federal, elas encontram óbice claro na falta de revolvimento dessas matérias no acórdão recorrido. Desponta assim, senhor presidente, neste julgamento, a análise de violação aos artigos 5º, parágrafo 2º e 114 da Carta Magna. Busca-se, como visto, por meio do presente recurso extraordinário,
pronunciamento desta Suprema Corte que defina, de uma vez por todas, se, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência deste Supremo Tribunal, as imunidades de jurisdição e de execução invocadas pelas organizações internacionais podem ser afastadas quando essas entidades de direito público externo são demandadas perante a Justiça do Trabalho brasileira. As organizações intergovernamentais modernas, segundo o ensinamento do professor Celso de Albuquerque Melo, nasceram no século XX num cenário de associacionismo internacional, por terem os Estados compreendido que existem certos problemas que não podem ser resolvidos por eles sem a colaboração dos demais membros da sociedade internacional. É o chamado recentemente de direito internacional de colaboração ou de cooperação, que sucede ao direito internacional de mera coexistência. Atores imprescindíveis à convivência pacífica e à cooperação entre os povos, os organismos internacionais não podem ser confundidos com os Estados que os constituem. Celso de Albuquerque Melo, para defini-los, valeu-se do conceito de Ângelo Piero Sereni, para quem a organização internacional é uma associação voluntária de sujeitos de direito internacional, constituída por ato internacional e disciplinada nas relações entre as partes por normas de direito internacional, que se realiza em um ente de aspecto estável, que possui um ordenamento jurídico interno próprio e é dotado de órgãos e institutos próprios, por meio dos quais realiza as finalidades comuns de seus membros, mediante funções particulares e o exercício de poderes que lhe foram conferidos. José Cretella Neto, de forma concisa, porém não menos percussiente, explica que a Organização Internacional Interestatal é uma associação de Estados estabelecida por meio de uma convenção internacional que persegue objetivos comuns aos membros e específicos da organização, dispondo de órgãos próprios permanentes e dotada de personalidade jurídica distinta da dos seus Estados-membros. Relevante lembrar, invocando mais uma vez a doutrina de Celso de Albuquerque Melo, que o ingresso de um Estado em uma organização internacional é um ato de natureza voluntária, isto é, nenhum Estado é obrigado a ser membro de uma organização contra a sua vontade. A Organização Internacional, ora recorrente, é a Organização das Nações Unidas, sucessora da Liga das Nações, criada com a assinatura da Carta das Nações Unidas em 26 de 6 de 1945, durante os trabalhos da célebre Conferência de São Francisco. O Brasil, que é um dos seus membros fundadores, promulgou a Carta das Nações Unidas por meio do Decreto 19.841, de 22 de 10 de 1945. Segundo a lição do professor Antônio Augusto Cansado Trindade, a ONU ocupa posição de destaque em relação a todas as demais organizações internacionais pela amplitude de sua esfera de ação e porque, diferentemente das organizações regionais, a extensão e o alcance de suas competências são extremamente vastos e a realização de seus propósitos é marcada por sua vocação universal. A recorrente, que hoje conta com 192 países membros, é dotada de personalidade jurídica internacional que lhe permite, nas palavras do professor Antônio Augusto Cansado Trindade, atuar no cenário internacional como entidade distinta, independentemente dos Estados-membros tomados individualmente. Todavia, conforme adverte o internacionalista Eudebrando Ascioli, a Organização das Nações Unidas não é um superestado, embora reúna a quase totalidade dos estados existentes. Já o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, instituído em 22 de 11 de 1965 pela Resolução 2029 da Assembleia Geral, embora sua atividade tenha particular importância para os países em desenvolvimento, não possui a personalidade jurídica internacional de que se valem os organismos especializados das Nações Unidas, como a Unesco, a FAO, a OMS. Trata-se o PNUD formalmente de órgão subsidiário da própria ONU, fomentador de políticas de desenvolvimento, diretamente subordinado à Assembleia Geral e ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Feito esse breve reconhecimento da parte recorrente,
Passo agora ao exame específico do tema das imunidades de jurisdição e de execução. Tomo como ponto de partida obrigatório a minuciosa análise dos precedentes mais relevantes desta Casa a respeito da matéria ora debatida. Na ordem constitucional pretérita, a Suprema Corte, em diversas ocasiões, foi chamada a se manifestar em causas nas quais cidadãos brasileiros, em busca de indenização fundada na rescisão de contrato de trabalho ou na responsabilidade civil, ajuizavam ações em face dos estados estrangeiros que se faziam representar por suas respectivas embaixadas e consulados. Os demandantes eram, em sua grande maioria, ex-empregados, demitidos pelas representações diplomáticas ou consulares e proprietários de veículos avariados em acidentes de trânsito. A relativa facilidade de acesso a esta casa, encontrada por muitas destas causas, explicava-se em parte pela previsão contida no artigo 119, inciso 2º-A, da Emenda Constitucional número 1 de 69, que atribuía ao Supremo Tribunal Federal a competência para processar e julgar, em grau de recurso ordinário, as causas em que fossem parte estados estrangeiros ou organismo internacional de um lado e de outro município ou pessoa domiciliada ou residente no país. Nas decisões proferidas por esta Corte naquela época, prevaleceu a força da doutrina clássica da imunidade absoluta, proveniente de norma costumeira incorporada ao direito das gentes, segundo a qual nenhum Estado poderia ser submetido à condição de parte perante o judiciário local de outra nação, a não ser que viesse a manifestar nesse sentido a sua vontade soberana. O brocar do par in pare non habet jurisdictionem bem sintetizava esta construção jurídica. Assim, decidiu o Supremo Tribunal, por exemplo, nos seguintes julgados: apelações cíveis 9.684, relator Rafael Maier, 9.686, relator Nery da Silveira, 9.695, relator Oscar Correia, 9.704, relator Carlos Madeira, 9.705, relator Moreira Alves e 9.707, relator Aldir Passarim. Dos precedentes firmados naquela específica fase histórica, destaco que, pelo fato de algumas ações ajuizadas perante as instâncias originárias terem apontado como demandados tanto o representante da missão diplomática ou consular como o próprio Estado estrangeiro, duas soluções jurídicas distintas e concomitantes eram dadas pelo Supremo Tribunal Federal a esses feitos com relação à imunidade de jurisdição. No tocante à pretensão de responsabilização do Estado estrangeiro propriamente dito, aplicava esta Casa, como acima exposto, a teoria da imunidade absoluta, por imposição de norma consuetudinária do direito internacional público, independentemente da existência em nosso ordenamento jurídico de regra positivada neste sentido. Já no que concerne a imunidade de jurisdição das autoridades diplomáticas ou consulares, tinha essa prerrogativa fundamento completamente diverso daquele utilizado para justificar a imunidade dos Estados estrangeiros. Baseava-se, neste caso, na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961 e na Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1963. Ambos esses atos internacionais, devidamente assinados pelo Brasil, foram aprovados por decretos legislativos ratificados e depois promulgados pelos decretos 56.435, de 65, e 61 e 78, de 67. No julgamento do RE 94.084, concluído em 12 de março de 86, de relatoria do ministro Aldir Passarim, o plenário assentou a impossibilidade de os Estados Unidos da América submeterem-se à jurisdição brasileira para responder à ação trabalhista proposta por ex-empregado da sua embaixada. O eminente ministro Francisco Rezec, no voto vista que proferiu naquela assentada, assim asseverou a respeito da nítida diversidade de fundamentação para o reconhecimento, naquela época, da imunidade dos Estados ou dos agentes diplomáticos e consulares. Disse ele:
Sabe-se com efeito que, em mais de um caso concreto, sucedeu que juízes federais ou juízes do trabalho negassem a referida imunidade aos Estados estrangeiros por não encontrá-la prescrita nas convenções de Viena de 61 e 63, nem em qualquer outro tópico do nosso direito escrito. As convenções efetivamente versaram imunidades e outros privilégios do pessoal diplomático e do pessoal consular. Aos Estados pactuantes, entre os quais o Brasil, não pareceu necessário lançar no texto daquelas avenças a expressão escrita de uma norma costumeira sólida, incontrovertida, plurissecular e óbvia, como a que poupa todo Estado soberano de uma submissão involuntária ao juízo doméstico de qualquer de seus pares. Fecho aspas. Em 22 de outubro de 87, este plenário apreciou a questão da imunidade de jurisdição em causa na qual um cônsul da Polônia havia provocado acidente de trânsito conduzindo veículo de propriedade do consulado daquele país. Requerida a condenação conjunta do cônsul e do consulado à reparação do dano, aplicou esta Corte mais uma vez solução distinta para cada um dos demandados. Como o consulado proprietário do automóvel era, obviamente, repartição da República da Polônia, esse Supremo Tribunal reconheceu mais uma vez a imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro com base na regra de costume internacional de respeito absoluto à soberania das nações. Quanto ao cônsul responsável pelo acidente, verificou-se que a Convenção de Viena sobre Relações Consulares, diferentemente da Convenção sobre Relações Diplomáticas, abria no seu artigo 43, 2b, expressa exceção à regra de imunidade de jurisdição dos funcionários consulares, exatamente na hipótese de ação civil proposta por particular em decorrência de danos provocados no território do Estado receptor por acidente de veículo, navio ou aeronave. A ementa do julgado de lavra do ministro Nery da Silveira tem o seguinte teor: imunidade de jurisdição, ação de reparação de danos, promovida contra o Consulado-Geral da Polônia e o Cônsul da Polônia, sentença que deu pela extinção do processo em julgamento do mérito, reconhecendo a imunidade de jurisdição. Veículo de propriedade do consulado, mas dirigido na ocasião pelo cônsul. Aplicação ao caso da Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1963, artigo 43, parágrafo 2º, letra B, e não da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961. Imunidade de jurisdição que é de acolher-se em relação à República Popular da Polônia, de que o Consulado-Geral é uma repartição. No que respeita ao cônsul, mesmo admitindo que o veículo automotor envolvido no acidente de trânsito pertença ao Consulado-Geral da Polônia, certo era o condutor do automóvel que não goza, no caso, de imunidade de jurisdição, podendo, em consequência, a ação movida também contra ele prosseguir para a final apuração de sua responsabilidade ou não no acidente com as consequências de direito, provimento em parte, apelação dos autores, etc. Diante desse panorama, senhor presidente, é possível chegar, nesse momento, a uma primeira conclusão relevante no sentido de que, mesmo quando pairava no Supremo Tribunal sobranceira a teoria da imunidade absoluta dos Estados estrangeiros, havia a plena consciência de que coexistiam duas ordens distintas de imunidade jurisdicional. Uma que, positivada, era fruto de normas escritas constantes de tratados internacionais solenemente celebrados pelo Brasil, e outra revelada na atividade jurisprudencial que se escorava exclusivamente em norma de direito consuetudinário internacional. Das primeiras gozavam tão somente os agentes diplomáticos e consulares, da segunda aproveitavam os Estados estrangeiros. Veio então, já sob a ordem constitucional vigente, o célebre julgamento da apelação civil 9696, de relatoria do eminente ministro Sidney Sanches. Tratava-se, mais uma vez, de demanda trabalhista ajuizada por viúva de ex-empregado da representação comercial da extinta República Democrática Alemã, que depois passou a ser o escritório comercial da embaixada daquele país no Brasil.
Na sessão de julgamento de 23 de fevereiro de 1989, o eminente relator, ministro Sidney Sanches, registrou em seu voto as alterações introduzidas pela Constituição de 88 nas competências originária e recursal do Supremo Tribunal. Concentrou-se Sua Excelência, em seguida, na interpretação do texto do artigo 114 da Carta Magna, concluindo, em primeiro lugar, que o novel dispositivo constitucional havia redefinido a competência da Justiça do Trabalho, que passava a julgar as reclamações trabalhistas envolvendo os entes de direito público externo, como os Estados estrangeiros. Asseverou aquele notável juiz que o artigo 114 da Constituição, indo mais além, representou, no que diz respeito às causas de natureza trabalhista, a própria eliminação da imunidade dos Estados estrangeiros à jurisdição brasileira por prever, aspas, que os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores pode abranger, entre estes últimos, os entes de direito público externo, fecha aspas. Não obstante o brilhantismo e o seu valor pela percepção das profundas mudanças trazidas pela nova Constituição, o voto do eminente relator trazia duas incongruências que não podiam subsistir. A primeira delas consubstanciava-se na observação de que a imunidade dos Estados estrangeiros, antes do surgimento do referido artigo 114, estava calcada na Convenção de Viena. Ora, como já visto, esta Suprema Corte, em mais de uma oportunidade, já havia constatado que o privilégio sob exame possuía, quanto ao seu fundamento, duas diferentes vertentes: a consuetudinária do direito das gentes, voltada para os Estados estrangeiros, e a legal, fruto de tratado internacional, para o pessoal diplomático e consular. A segunda impropriedade estava na interpretação de que o afastamento da imunidade jurisdicional dos Estados estrangeiros estaria restrito por força do disposto no artigo 114 às causas de natureza trabalhista. Como será visto adiante, não foi o deslocamento de competência contido no artigo 114 que provocou a relativização da imunidade de jurisdição das nações estrangeiras. Abrangeu essa inovação, além dos atos de contratação de pessoal, todas as demais interações dos Estados estrangeiros no âmbito das relações privadas ocorridas no território brasileiro. Prosseguindo no exame do julgamento da apelação 9696, naquela mesma assentada de 23 de fevereiro de 89, pediu vista ao eminente ministro Francisco Rezec, que proferiu seu voto na sessão plenária de 31 de maio de 89. Sua valiosa manifestação debruçou-se Sua Excelência na exegese do caput do artigo 114 da Constituição, que naquela época ainda contava com a sua redação original e estava nos seguintes termos, aspas, compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta dos municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União e, na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, bem como os litígios que tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças, inclusive coletivas. Fecho aspas. Aproveito neste ponto para ressaltar que as modificações promovidas pela Emenda Constitucional 45 de 2004, no texto do artigo 114 da Carta Magna, em nada interferem na questão ora debatida, uma vez que a referência é feita aos entes de direito público externo, agora situada no seu inciso 1º, permaneceu inalterada. O eminente ministro Francisco Rezec, no seu voto, asseverou que a norma do artigo 114 tratou tão somente de uma questão de competência. Esclareceu Sua Excelência que a finalidade desse comando foi deixar claro, de uma vez por todas, que o litígio trabalhista que tivesse pessoa de direito público externo como empregadora seria afeto, desde a sua origem, à Justiça do Trabalho. Impunha-se tal medida, conforme rememorou o eminente ministro Francisco Rezec, pelo fato de que a Constituição de 67, alterada pela Emenda Constitucional número 1, previa, no seu artigo 125, inciso 2º, que competia à primeira instância da Justiça Federal Comum o julgamento das causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e municípios ou pessoa domiciliada ou residente no Brasil.
Noticiou Sua Excelência que esta Casa, ainda naquela ordem constitucional pretérita, ao apreciar conflitos de jurisdição entre órgãos da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal, acabou por atribuir a esta última, a Justiça Federal, a exclusiva competência para o julgamento das causas envolvendo os entes de direito público externo, mesmo que tivessem natureza trabalhista. Essas foram as suas lúcidas palavras a respeito do tema. Aspas. Tudo quanto há de novo no texto de 88 é um deslocamento da competência, diz o ministro Rezec. O que até então estava afeto à Justiça Federal Comum passou ao domínio da Justiça do Trabalho. Não há mais, no artigo 114, que uma regra relacionada com o foro hábil para dar deslinde a este gênero de demanda, sem embargo da eventual subsistência de normas que possam excluir a jurisdicionabilidade do demandado, quando seja este pessoa jurídica de direito público externo. Tenho a informação e apreciaria trazê-la à mesa de que foi intenção de alguns membros da Assembleia Nacional Constituinte fazer do artigo 114 não só uma regra redeterminante de competência, mas uma regra votada a deixar claro que esse tipo de demanda é agora possível entre nós. Foi essa a intenção de membros ilustres da Assembleia Nacional Constituinte. Não foi o que, afinal, deixaram expresso no texto. O artigo 114, por quanto sua redação exprime, diz apenas da competência da Justiça do Trabalho e não exclui a possibilidade de que essa competência resulte, acaso inexercitada, se concluímos que a norma consagratória da imunidade prossegue valendo entre nós. Fecho aspas. O eminente ministro Aldir Passarinho, ao acompanhar integralmente a linha de raciocínio desenvolvida pelo ministro Francisco Rezec, assim asseverou. No tocante à questão posta pelo senhor ministro relator, parece-me que não houve nenhuma alteração sobre o tema na nova Constituição. O artigo 114 da nova Carta Política realmente fixou a competência da Justiça do Trabalho para as demandas de natureza trabalhista quando houvesse interesse de Estado estrangeiro, mas é de ver que ali se encontra fixada apenas regra de competência, podendo-se assim até admitir que possa ela estar prevendo a hipótese de o Estado estrangeiro concordar em submeter-se à jurisdição brasileira. Já anteriormente, na Constituição de 67, o que foi repetido na Emenda Constitucional número 1, com a criação da Justiça Federal, se encontrava explicitado que cabia aos juízes federais processar e julgar em primeira instância as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e municípios ou pessoa domiciliada ou residente no Brasil. Todas essas considerações foram, afinal, adotadas pelo próprio relator do feito, o ministro Sidney Sanches, e demonstraram de forma cabal que o artigo 114 da Constituição Federal não desafiou qualquer princípio de direito internacional público, nem provocou qualquer alteração no campo da imunidade jurisdicional dos Estados estrangeiros. Como visto, já havia na Carta Constitucional anterior norma materialmente mais abrangente, dispondo sobre a competência para julgar as causas em que presente num dos polos processuais o Estado estrangeiro ou o organismo internacional. Nem por isso se entendeu que esses entes de direito público externo deveriam ser automaticamente submetidos à jurisdição brasileira. Muito pelo contrário, os Estados estrangeiros obtiveram nesta Corte, sistematicamente, o reconhecimento de suas imunidades invocadas com base na norma costumeira de direito internacional acima explicitada. A novidade trazida pelo artigo 114 da Constituição, embora de grande valor, apenas definiu que, mesmo que o empregador seja ente de direito público externo, o julgamento da causa trabalhista, caso transposto o óbice da imunidade jurisdicional, ainda assim permanecerá no âmbito da Justiça do Trabalho. Em outras palavras, a Constituição, invertendo a ordem de valores constante da Carta anterior, passou a dar maior importância à matéria tratada do que à pessoa envolvida no litígio, pondo em destaque, portanto, a competência ratione materia para a Justiça Trabalhista, em detrimento da competência ratione persone. Fixadas essas premissas,
passou o eminente ministro Francisco Rezec, no seu voto vista, a expor o que verdadeiramente havia ocorrido para que fosse possível ao Supremo Tribunal Federal, numa postura inovadora, afastar em certos casos a imunidade de jurisdição dos Estados estrangeiros. Demonstrou Sua Excelência que a mudança havia se dado no plano do direito internacional e não em nossa ordem jurídica interna. Noticiou aquele julgador que, a partir da década de 70, o princípio da imunidade absoluta de jurisdição foi sendo confrontado em vários países do mundo pela percepção de que a imunidade deveria comportar temperamentos. Ganhava força naquela época a consciência de que os países, além de atuarem no território de outras nações por meio de atividades administrativas típicas de representação, os chamados atos de império, relacionavam-se muitas vezes com o meio local sem o caráter de oficialidade. Construiu-se dessa forma o entendimento de que os atos praticados nessas circunstâncias pelas missões diplomáticas, os chamados atos de mera gestão, não deveriam servir de fundamento para exercício da imunidade de jurisdição. O ministro Francisco Rezec trouxe em seu voto exemplos de convenções e leis internacionais da Europa e dos Estados Unidos que, ao tornarem relativa a imunidade dos Estados estrangeiros à jurisdição doméstica, afastaram-na, por exemplo, nas causas em que discutidos contratos de trabalho firmados com cidadãos locais e indenizações decorrentes de responsabilidade civil. Estava demonstrado, assim, que não havia mais como invocar regra sólida de direito consuetudinário internacional para se atribuir imunidade jurisdicional absoluta ao Estado estrangeiro. E como as bases normativas escritas existentes sobre imunidade, as convenções de Viena, somente se aplicavam aos agentes diplomáticos e consulares, estavam os países, a partir daquele momento, sujeitos à jurisdição brasileira, toda vez que em discussão atos por eles aqui praticados no âmbito das relações de direito privado. Por último, mas não menos importante, afastou o ministro Francisco Rezec no seu voto argumento que, se levado às últimas consequências, fulminaria do universo do direito internacional público o próprio Instituto da Imunidade de Jurisdição. Trata-se da alegação de que o reconhecimento da imunidade jurisdicional de um ente de direito público externo seria incompatível com a garantia constitucional da inafastabilidade da apreciação pelo Poder Judiciário de lesão ou ameaça a direito. Essa garantia, hoje esculpida no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, e que já esteve presente nas Constituições de 46, de 67, 69, surgiu, conforme demonstra José Cretella Júnior, como uma reação dos constituintes de 46 à tendência de certa legislação do regime da Constituição de 37, que excluía de apreciação judicial as providências nela consagradas. Tudo em nome do interesse público. Essa não é, obviamente, a finalidade das imunidades de jurisdição e execução inseridas no contexto das relações de coexistência e cooperação entre países e entre esses e as organizações internacionais de que se fazem membros. É preciso ter em conta que o Poder Judiciário de um país é parcela indissociável do próprio Estado e está, com este, sujeito a todo o regime de normas que formam o direito internacional público. Se o disposto no artigo 5º, 35 da Constituição for entendido como um direito absoluto, então todas as convenções de imunidade jurisdicional firmadas pelo Brasil com as pessoas de direito público internacional estarão automaticamente revogadas e denunciadas, inclusive aquelas que possibilitam as atividades diplomáticas e consulares em nosso país. Acolhidos por unanimidade todos os fundamentos do voto do eminente ministro Francisco Rezec, afastou o Supremo Tribunal pela primeira vez a imunidade de um Estado estrangeiro que a ela não havia renunciado, permitindo, no caso, o prosseguimento da ação trabalhista ajuizada contra a Embaixada da República Democrática Alemã. Todavia, não foi, como visto, a regra de reajuste de competência contida no artigo 114 da Constituição que provocou essa mudança, mas a constatação de que o único fundamento jurídico que sustentava a imunidade absoluta, além de não estar presente em norma escrita, situava-se em regra consuetudinária, há muito superada por convenções e leis internacionais.
Em duas outras oportunidades, essa relevante construção jurisprudencial foi confirmada nesta Casa no âmbito dos seus órgãos fracionários. Na primeira turma, por meio do julgamento do agravo de instrumento 139.671, e na segunda turma, no RE 222.368. Ambos os feitos tiveram como relator o eminente ministro Celso de Mello e trataram especificamente do afastamento da imunidade de jurisdição de estados estrangeiros em litígios trabalhistas. É possível, mais uma vez, extrair relevante conclusão para o deslinde da presente causa. Nesses três últimos precedentes citados, consagradores da teoria da imunidade jurisdicional relativa dos estados estrangeiros, houve grande preocupação em demonstrar que um dos principais fatores que possibilitaram, em certos casos, o afastamento da imunidade das nações estrangeiras foi justamente a inexistência de previsão dessa prerrogativa em acordos ou em tratados internacionais celebrados pelo Brasil. Além disso, o novo entendimento firmado em nada interferiu na autoridade das normas de imunidade contidas nas convenções de Viena de 61 e 63, das quais o Brasil é signatário e continuam vigendo normalmente até os dias de hoje. Em suma, por maiores que tenham sido as mudanças promovidas por esta Corte a partir do julgamento da apelação civil 9696, nada foi alterado com relação ao respeito que deve o Estado brasileiro a todos os acordos e tratados internacionais por ele regularmente celebrados. Conforme visto, toda a evolução do tema da imunidade jurisdicional no Supremo alcançou especificamente os Estados estrangeiros, que deixaram de ter em seu favor norma consuetudinária internacional de imunidade absoluta, fundada no princípio da igualdade entre as soberanias estatais. É preciso que se diga categoricamente que em nenhuma passagem de qualquer dos relevantes precedentes foi abordada a questão da imunidade jurisdicional das organizações internacionais. Não foram poucos os pronunciamentos judiciais que encontrei de todas as instâncias judiciárias que, invocando o precedente firmado na apelação civil 9696, declararam equivocadamente ter esta Suprema Corte enfrentado a questão da imunidade, dando aos Estados estrangeiros e aos organismos internacionais idêntica solução. Na verdade, a construção jurisprudencial que resultou na relativização da imunidade de jurisdição dos Estados estrangeiros mostra-se de todo inaplicável às organizações internacionais, que são pessoas de direito público internacional, dotadas de características completamente distintas dos Estados que as formam. Não se coaduna com os organismos internacionais, por exemplo, a noção de soberania, elemento essencial ao conceito de Estado. Sua atuação, poderes, prerrogativas e limites são definidos em tratado constitutivo pelos próprios Estados-membros que os criam com a finalidade de alcançar determinados interesses comuns. Também não cabe falar, no que diz respeito às organizações internacionais, na prática de atos de império, porque igualmente inadequadas quanto a elas as ideias de supremacia e de vontade estatal. Além disso, as organizações internacionais não possuem território próprio, sempre atuarão, portanto, nos domínios territoriais dos Estados. No tocante à imunidade de jurisdição das organizações intergovernamentais, sua origem e finalidade, como não poderia ser diferente, são igualmente diversas daquela usufruída pelos países. Enquanto estes a têm, ainda que de forma abrandada, por força de direito consuetudinário internacional, os organismos interestatais a recebem por expressa e formal vontade dos Estados-membros que os constituem. É preciso ficar claro que a imunidade de jurisdição não é um atributo inerente à condição de organização internacional. A regra é, portanto, que elas não as tenham.
Entre esses entes de direito público externo, somente gozarão da imunidade perante o Estado brasileiro se existente norma específica nesse sentido, ou seja, tratados constitutivos e acordos de sede solenemente celebrados pelo Brasil, nos quais estejam definidos os privilégios e imunidades que terão determinada organização internacional e seu pessoal no âmbito jurisdicional do Estado receptor. Caso contrário, não haverá qualquer distinção para efeito de exercício da jurisdição entre essas entidades de direito público externo e as demais pessoas jurídicas de direito interno. Aliás, esta Casa já enfrentou caso no qual a verificação da existência de acordo internacional perfeito e acabado mostrou-se determinante para o reconhecimento da imunidade jurisdicional de determinado organismo internacional do qual o governo brasileiro havia se tornado membro. Assim ocorreu no RS 67544, de relatoria do eminente ministro Luiz Gallotti, acórdão publicado em 2 de nove de 1960, no qual uma ex-funcionária brasileira do Comitê Intergovernamental para Migrações Europeias buscou dar prosseguimento à reclamação que havia proposto perante a Justiça do Trabalho contra aquela referida entidade. Verificou-se naquele caso que, embora o tratado constitutivo da referida organização previsse em seu favor a concessão de privilégios e imunidades necessários para o exercício independente de suas funções, exigia a celebração de um novo acordo nesse sentido entre o próprio organismo citado e os governos interessados. Constatou-se, com base em pareceres elaborados pelo Ministério das Relações Exteriores, que esse específico acordo com o Brasil ainda estaria em fase de elaboração, motivo pelo qual a imunidade jurisdicional não poderia ser reconhecida. Tendo prevalecido essa posição, ajuizou o recorrido, o Comitê Intergovernamental para Migrações Europeias, a ação rescisória 909, de relatoria do eminente ministro Carlos Thompson Flores. Nesse processo, demonstrou o relator que, embora o referido acordo garantidor da imunidade fosse inexistente no momento do ajuizamento da reclamação, já estava regularmente celebrado, aprovado e promulgado à época em que julgado o recurso extraordinário. O acórdão rescindendo havia sido prolatado, portanto, em afronta à literal disposição de lei, motivo pelo qual o pedido foi julgado procedente. Já na apelação civil 9.703, de relatoria do ministro Jaci Falcão, julgada em 28 de nove de 88, a Corte reconheceu por unanimidade a imunidade da Organização de Aviação Civil Internacional à jurisdição da Justiça do Trabalho brasileira. Verificou-se naquela oportunidade ser aquele organismo uma das agências especializadas do Sistema das Nações Unidas, do qual o Brasil é parte. Demonstrou o relator, ministro Jaci Falcão, que o Brasil, ao assinar o Acordo Básico de Assistência com a ONU e suas agências especializadas, havia se comprometido a aplicar àquela organização a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas, promulgada pelo Decreto 52.288 de 63, que reza, em seu artigo 3º, quarta seção, que as agências especializadas, seus bens e ativo, onde estiverem localizados e qualquer que seja o seu depositário, gozarão de imunidade de todas as formas de processo legal, etc. Vê-se, portanto, senhor presidente, que o exame já realizado pelo Supremo Tribunal Federal, no que concerne a imunidade de jurisdição dos organismos internacionais, não guarda qualquer relação com a matéria da imunidade jurisdicional dos Estados estrangeiros, pois naquela primeira hipótese o que prevalece não é a verificação da prática de atos de império, de gestão e da possibilidade de afastamento de norma consuetudinária internacional, mas sim a averiguação da existência de tratados regularmente celebrados, por meio dos quais o Brasil tenha se comprometido, no plano internacional, a garantir a imunidade de jurisdição. Eu faço algumas referências a escritos do eminente ministro Francisco Rezec neste sentido e prossigo, senhor presidente, para dizer que no presente processo
a Organização das Nações Unidas invocou sistematicamente, desde sua contestação à reclamação trabalhista proposta na primeira vara do trabalho de Cuiabá até o presente recurso extraordinário, o complexo de normas decorrentes de tratados internacionais celebrados pelo Brasil que lhe asseguram imunidade de jurisdição e de execução perante o Judiciário brasileiro. Invocou, em primeiro lugar, a disposição geral extraída da própria Carta das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 19.841, de 22 de 10 de 1945. O artigo 105 do referido documento possui o seguinte teor. 1. A organização gozará, no território de cada um de seus membros, dos privilégios e imunidades necessários à realização de seus propósitos. 2. Os representantes dos membros das Nações Unidas e os funcionários da organização gozarão igualmente dos privilégios e imunidades necessários ao exercício independente de suas funções relacionadas com a organização, etc. Apontou igualmente norma presente no Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas agências especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308, de 66. Nesse acordo estão estabelecidos os direitos e obrigações de cada parte na execução dos projetos de cooperação. É com base nesse Estatuto de Direito Internacional que a ONU, por intermédio do PNUD, promove a cooperação com o Brasil em empreendimentos voltados para o desenvolvimento do país. No seu artigo 5º, 1, letra A, existe a expressa previsão de que o governo celebrante deverá aplicar, com relação à Organização das Nações Unidas, seus bens, fundos e haveres, a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas. Finalmente, este último diploma referido, promulgado pelo Decreto 27.789, de 1950, prevê na sua seção 2, aspas, a Organização das Nações Unidas, seus bens e haveres, qualquer que seja sua sede ou o seu detentor, gozarão de imunidade de jurisdição, salvo na medida em que a organização a ela tiver renunciado em determinado caso. O professor Luiz Olavo Batista, em parecer publicado em obra que reúne vários dos seus estudos, asseverou que a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas é também um instrumento de cooperação internacional, pois objetiva garantir às Nações Unidas e a seus órgãos subsidiários a necessária independência para agirem conforme seus propósitos institucionais, sem as pressões circunstanciais e arbitrárias de um determinado Estado. Afirma aquele respeitável jurista, em conclusão, que o PNUD não está obrigado a se submeter a qualquer ato de jurisdição do Estado brasileiro, citações, intimações, dentre outros, que possa envolver restrições a direitos relativos a bens de sua propriedade, inclusive moedas, e é totalmente ilícito qualquer ato jurisdicional que imponha restrições ao exercício do direito de propriedade, ou seja, aqueles relativos à imunidade de execução. O acórdão recorrido, deixando de lado todas essas normas incorporadas ao nosso ordenamento jurídico e que exprimem compromissos internacionais solenemente assumidos pelo governo brasileiro, afastou a imunidade jurisdicional da ONU-PNUD, asseverando ter a Constituição Federal estabelecido no seu artigo 114 a competência da Justiça do Trabalho para julgar as demandas trabalhistas, sejam mesmo as que envolvam os entes de direito público externo. Esse entendimento contraria, em primeiro lugar, a interpretação que esta Suprema Corte deu por unanimidade ao artigo 114 da Constituição, por ocasião do julgamento da apelação civil 9696. Além disso, a interpretação impugnada do artigo 114 da Carta Magna, dada pelo Tribunal Superior do Trabalho, incorre em flagrante equívoco técnico, pois confunde os institutos processuais da competência e da jurisdição. Enquanto esta se define como uma das mais relevantes atribuições do Estado, qual seja a aplicação do direito, aquela se constitui numa repartição da função jurisdicional entre juízes e tribunais que formam o Poder Judiciário. Nesse sentido, assim discorreu com precisão o professor Luiz Olavo Batista sobre o posicionamento do artigo 114 com relação a esses conceitos.
a regra do artigo 114 é de competência judiciária. Ela outorga à Justiça do Trabalho a competência para apreciar e julgar dissídios trabalhistas entre empregadores e empregados, abrangidos os entes de direito público externo, o que compreende a competência ratione materia para resolver essas questões, assim como a ratione persone. Mas ela não é atributiva de jurisdição quando a jurisdição, não existe. É de se reconhecer, portanto, diante de tudo que aqui foi exposto, que a Justiça do Trabalho, interpretando de forma equivocada a jurisprudência do Supremo Tribunal a respeito da relativização da imunidade jurisdicional dos Estados estrangeiros e o texto do artigo 114, tem afrontado, como parte do Estado brasileiro que é, relevantes acordos internacionais celebrados pelo país e que garantem a imunidade de jurisdição e de execução de organizações internacionais de importância mundial. Trata-se de assunto da maior gravidade, pois seria ilusão pensar que essas entidades, chamando o país à sua responsabilidade internacional, não reagirão de forma veemente contra tal inadimplência em patente prejuízo ao desenvolvimento social e econômico do Brasil, em tão grande parte incentivados pela essencial cooperação técnica promovida por tais organismos. Não é demais lembrar que o Brasil tem como princípio basilar a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Acrescente-se a tudo isso que as contratações temporárias de pessoas dotadas de determinada expertise, que são os consultores contratados pelo PNUD, no âmbito dos projetos de cooperação técnica desenvolvidos no Brasil, tal como a que foi firmada com o recorrido, estão inseridas em realidade completamente distinta daquela lamentavelmente vivida pelos ex-empregados brasileiros de embaixadas e consulados, que após anos de trabalho como motoristas, secretários, jardineiros ou cozinheiros, eram sumariamente dispensados sem o mínimo respeito às garantias trabalhistas locais. Os referidos contratos temporários, senhores ministros, firmados de acordo com as normas de pessoal estabelecidas nos regulamentos internos do PNUD e nos documentos de cooperação, prevêem, além da remuneração, diárias de viagem, licença anual, licença em caso de doença, licença maternidade e outros benefícios complementares. Além disso, os contratos firmados por intermédio do PNUD atendem ao que disposto na seção 29A da Convenção sobre Privilégios e Imunidades, que determina à ONU o estabelecimento de processos adequados de solução para as controvérsias em matéria de contratos ou outras de direito privado, nas quais a organização seja parte. Prevêem, nesse sentido, que qualquer disputa relacionada à sua interpretação ou à sua execução que não puderem ser dirimidas de forma amigável serão resolvidas por corpo de arbitragem composto por um representante da Agência Nacional Executora e outro do próprio PNUD. Vê-se, portanto, que os técnicos contratados nessas circunstâncias não estão desprovidos, em razão da imunidade de jurisdição gozada pela ONU, de mecanismo de solução de controvérsias eventualmente surgidas durante a vigência do contrato de prestação de serviço. Em último caso, numa hipótese extremada em que o PNUD viesse a dar as costas a uma eventual reivindicação, estaria ele mesmo descumprindo a referida seção 29 da Convenção sobre Privilégios e Imunidades, abrindo aí a possibilidade do governo brasileiro reclamar internacionalmente desse fato perante a Organização das Nações Unidas. Registro, por fim, senhor presidente, que esse regime de contratação de pessoal especializado é tão alheio ao ordenamento jurídico brasileiro que nos contra-cheques do recorrido, juntados a folhas 87 a 92, não há sequer os descontos usuais de imposto de renda e previdência oficial. A Justiça Trabalhista brasileira, ao deixar de reconhecer nas reclamações trabalhistas ajuizadas por ex-contratados da ONU-PNUD a imunidade de jurisdição dessa organização internacional, presta enorme desserviço ao país, pondo em risco a continuidade da cooperação técnica recebida desse órgão de direito público internacional. Assim,
O acórdão recorrido, ao dar interpretação extravagante à regra de competência esculpida no artigo 114 da Constituição, violou frontalmente o próprio texto desse mesmo dispositivo constitucional, desrespeitou o acórdão contestado, igualmente o artigo 5º, parágrafo 2º da Carta de 88, pois ignorou o teor de tratados internacionais celebrados pelo país e que garantem a imunidade de jurisdição e de execução da recorrente. Por esta razão, eu conheço em parte, pelo artigo 102, inciso 3º, letra A da Carta Magna, dos recursos extraordinários interpostos pela ONU-PNUD e pela União, e nessa parte a eles dou provimento, para, reconhecendo a violação, nos termos do artigo 485, 5º do CPC, à literal disposição contida na seção 2 da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, julgar procedente o pedido rescisório formulado, ficando desconstituído o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região e reconhecida a imunidade de jurisdição e de execução da ONU-PNUD. Condeno o recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em R$1.000. É o voto. Senhores ministros, nós estamos adiantados, creio que... Tem a ministra Carmen, Excelência... Pela gravidade do tema e até pela hora, nós 3 ministros têm de se ausentar para o TSE, eu gostaria de antecipar meu pedido de vista se o ministro Menezes Direito não se opusesse, os demais também. E tentamos dar continuidade na outra semana, se for possível. Eu teria que, de toda sorte, com um tempo antes, Sim. uma semana antes, eu comunico a Vossa Excelência para não ficar... Se os ministros, evidentemente, não se opuserem. A relatora, que conhecia parcialmente dos recursos extraordinários, e aí eles davam provimento, pediu o vice-ministra Carmen Lúcia. Está encerrada a sessão, senhores ministros.